tudo Agora bem? não tem desculpa. Não tem Falaram desculpa que do quê? você só... O diretor falou o quê? Diretor do programa. Vou te contar Falou esse assim, diretor, viu? Tudo bom, gente? Boa noite. Ele falou assim, você só volta aqui se o Corinthians ganhar. O diretor é meu amigo, né? O querido Thiago. E eu voltei porque o Corinthians ganhou, então, Thiago? Tá bom. Não tem jeito, né? Mas não tem jeito. Vamos começar com Vasco e Flamengo? Clássico no Rio de Janeiro. Clássico no Rio de Janeiro. Que foi lá no Mané Garrincha, em Brasília. Pois é. Você gostou do jogo? Foi legal? Porque o Vasco tá numa fase terrível, não tá não? O Vasco está correndo muito risco de rebaixamento, né? É. Com resultados Isso negativos. Abala psicologicamente Abala, os de jogadores, fato, né? Claro, William? é uma situação que quando o time perde confiança, isso é um problema seríssimo. É, né? A confiança é tudo para um jogador que tem 90 minutos para decidir uma partida. Estamos acompanhando aí alguns lances desse jogo, 1-1. E o Flamengo aí tendo Copa do Brasil para decidir com o Corinthians, que não vai ser essa semana, vai ser na outra. Essa semana é Libertadores, mas um clássico que mexe com toda a torcida dos dois times, né? É um dos maiores clássicos lá do Rio de Janeiro, se não o maior, né? Tem o charmoso Fla-Flu, mas esse mexe com as duas grandes torcidas do Rio de Janeiro. Não que as outras torcidas não sejam grandes também, mas é um clássico que mexe. E o Vasco até que tentou aí sair na frente, mas depois não deixou. Não deu certo. Não deu certo. O Flamengo conseguiu levar um pontinho lá para o Rio de O Janeiro. Flamengo tá no G6, não? Tá? Tá lutando para chegar na Libertadores no ano que vem. Ainda, teoricamente, tem chance de brigar por título. Pelo que a gente está vendo no decorrer aí de cada rodada, eu acho que o Flamengo não briga por título, pelo que a gente está vendo. Só se o Flamengo der uma engrenada no campeonato aí, né? Mas esse jogo teve uma curiosidade, porque os jogadores tiveram que até empurrar a ambulância lá, porque a ambulância eu vi. Nossa, Até a gente tá isso rindo, mas é triste o negócio. Né? O carro não tava pegando ali. Não trocaram o quê? A bateria da ambulância? Tiveram que empurrar pra... Ah, meu Deus do céu. Foi uma curiosidade que a gente não está acostumado a ver, mas o Diego foi expulso nesse momento de reclamação, né, deixando o Flamengo também, com 10. Né? Pois é. E ao gol marcado. Gol bonito, né? Exatamente. Ó, o cruzamento da direita aqui, ó. E aí o toque parecendo bem no meio da zaga. Bom público, porque você leva para um estádio maravilhoso de Copa do Mundo, que é o de Brasília, que infelizmente lá o futebol não tem tanta tradição, né? E você leva dois times com grande torcida para Brasília. Olha lá, olha quanta gente acompanhando essa partida lá. E legal, mexendo, né? Exatamente com duas grandes massas, né? Foi bacana. Olha, tem muita gente participando aqui. Oi, Fábio, boa noite. Manda beijos para minha mãe Jesuína de Mirassol, interior de São Paulo. Ela não perde um programa. Beijo para você, obrigado pelo carinho. A gente vai continuar daqui a pouquinho, tá? Vou dar um recadinho, já volto aqui. Muito bem. Senhor William Lopes. Vou ligar. Você tem que ligar mesmo, para cuidar da saúde. Ele tá todo feliz, que é torcedor do Internacional, né? O Internacional tá bem, né? Tem mais gente colorada aqui. Pois é. Vamos falar então do Grêmio, já que fomos para o Sul. Vamos falar do Grêmio e o Paraná. 2-0 para o Grêmio, hein? Time reserva do Grêmio com Libertadores essa semana, então tirou o pé um pouco. Mesmo assim, jogou diante de um adversário que está correndo muito risco aí de rebaixamento. Na última colocação já faz tempo. E o time, até com esse time reserva, mesmo assim, criou várias situações de gol. Não foi aquele espetáculo, aquele grande jogo, mas fez o suficiente para conseguir o dever de casa, né? Então venceu 2-0, furou esse bloqueio defensivo adversário, que a retranca foi muito grande. O Paraná tá jogando dessa maneira, né? Pegou o time do Grêmio fora de casa, vai se fechar todinho. E mesmo assim, a retranca foi grande, mas o Grêmio conseguiu furar esse bloqueio, fez 2-0 e conseguiu somar 3 pontos no campeonato. Continua vivo dentro do Campeonato Brasileiro, tem a Libertadores, e que o foco é maior, evidentemente, mas está mantendo à vista essa competição nacional, né? E o Grêmio aí fazendo 2-0 nesse time do Paraná, que a gente está vendo que está muito complicado o Paraná sair dessa situação. Tem que rezar muito, né? Rezar e jogar muito, olha. Jogar muito. Te falar, torcer contra os outros, olha, tem que fazer
Tem que muita fazer coisa aí para limão uma conseguir. limonada, né? Para conseguir sair desse rebaixamento. Vamos falar de Bahia e Palmeiras? Olha aí, hein? Bahia e Palmeiras. Essa é outra encrenca aqui, ó. 1-1. Empatou. Pois é, mais um jogo aí do Palmeiras. Filipão suspenso. O Filipão não dirigiu o Palmeiras, estava suspenso. O Paulo Turra foi o técnico do time, que é o Achou que fez falta? assistente. Não. Não? O Paulo Não. Turra, eu vou falar uma coisa. O Paulo Turra é ele que comanda os treinamentos do Palmeiras no dia a dia. Claro, o Filipão está sempre junto. O Filipão é mais no dia a dia de contato com o atleta. Mas de comandar coletivo, comandar treino, apesar do Filipão estar ali sempre assistindo, mas o Paulo Turra é praticamente um dos técnicos desse time também, juntamente com o Filipão. É um grande profissional. O Bahia saiu na frente aí. O Bahia está tentando se manter numa posição para não correr risco de rebaixamento, deu uma melhorada muito grande pós-Copa do Mundo, porque antes da Copa estava na zona do rebaixamento. E o time conseguiu escapar desse momento, então está administrando essa situação, conseguindo somar pontos aí. E, de outro lado, um Palmeiras muito forte, né? Completando aí mais um jogo de invencibilidade sem perder no Campeonato Nacional. Perdeu na Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro está sem perder há muito tempo. Felipe Melo fez gol de cabeça e o Palmeiras focado com o Libertadores. Essa semana, quinta-feira, tem o jogo lá fora contra o Colo-Colo. Tá. Vamos falar de Atlético Paranaense e Fluminense. 3-1 para o Atlético Paranaense, né? Mais uma vez fez valer o mando de campo. O Atlético sabe jogar em casa, né? Tem um belíssimo estádio, uma arena maravilhosa, aquele estádio que até fecha, tem uma cobertura. Aliás, eu acho que todos os estádios deveriam ser assim, né? Olha, de primeiro mundo. Não é bacana isso? Que estrutura fantástica tem o Atlético né? E fora o estádio excepcional, o único aqui no Brasil que tem toda essa estrutura que você fecha e vira um ginásio. Né? O ano passado, por exemplo, eu fui cobrir vôlei lá e fechando. Primeiro que é época do frio, Curitiba faz muito frio, né? E você tendo a cobertura, aquela cobertura em funcionamento, vira um ginásio. Então aquele frio já não tem, né? E segundo que teve um vôlei lá, um campeonato de vôlei que a seleção brasileira disputou, que parecia um ginásio mesmo. Bacana. E fora a estrutura que o clube tem de trabalho, de treinamento, CT maravilhoso, e o Atlético fazendo valer esse mando de campo. Fez 3-1 e conseguiu aí esse belíssimo resultado. Também estava correndo risco ali atrás de rebaixamento e deu uma melhorada grande no campeonato. Não vai, ao longo dessa competição, lutar lá em cima, mas também eu acho que o Atlético fica nessa fase intermediária da tabela. Tá. Vamos falar de Corinthians? Corinthians e Sport. 2-1, graças Foi no sufoco. a Deus. No sufoco Foi bem aos moldes Corinthians, né? Daquele jeito que a Fiel sofre até o final. Até o final, né? Esse jogo foi na arena do Pois Corinthians, o Corinthians saiu perdendo por 1-0. O Corinthians passando por essa transição. Você acha que o Corinthians foi mais organizado assim em campo? Melhorou um pouco, você acha? O Roger teve essa chance aí, 2 chances para fazer, não conseguiu, mas eu respondo a tua questão da seguinte maneira. Continuo afirmando, não vou fugir porque ganhou um jogo, não vou fugir dos meus comentários aqui e vou continuar dizendo que o corintiano vai continuar sofrendo nesse final de ano, porque, com todo respeito aos profissionais que lá estão, mas tem um time limitado, sim, e eu não fujo dessa realidade. Não adianta falar que jogou bem que não jogou, né? Não, o Corinthians jogou bem. Não vai ter partida que vai mostrar um espetáculo, mostrar um futebol convincente, não. Não, porque tem um time limitado mas tava até lá dentro eles sabem. Estava mais organizadinho o negócio. Mas então, aí tem um técnico que tem um pouco mais de experiência, tem muito mais experiência do que o Loss, que era o antigo técnico que veio da base. O Loss voltou para ser assistente. O Jadson fez esse gol maravilhoso. E depois o Danilo Avelar virou no finalzinho do jogo. Quer dizer, foi sofrido do jeito que a gente está falando, porque não vai ser espetáculo, quando ganhar vai ser no sufoco, quando ganhar vai ser na luta, na raça, não mostrando um futebol convincente, e eu não vou fugir dessa realidade. Aí eu disse dias atrás aqui que do jeito que está o Corinthians não ia ganhar nada em termos de competição. Libertadores já caiu fora, ia pegar o Palmeiras agora,
time por time, apesar da tradição, da força do Corinthians, da camisa do Corinthians, mas ia ser muito difícil passar pelo Palmeiras na Libertadores nesse momento. Pelo time, pelo desmanche do Corinthians. Foi mais um desmanche que prejudicou muito o Corinthians, perdendo peças importantes. Um zagueiro bom, que era o Balbuena, o Maicon, que era um belo jogador, o Rodriguinho, que fazia diferença em alguns jogos. Então, perdeu a espinha. Mais uma vez, foi um desmanche que prejudicou o time do Corinthians. E não teve peça de reposição. Então, por isso que eu disse, e continuo dizendo, vai ser sofrido até o final do ano. Tem time pior aí para brigar contra o rebaixamento. Não estou dizendo que o Corinthians vai brigar por rebaixamento. Não. Tem time pior, mas o Corinthians está a 6 pontos da zona do rebaixamento. 6. Mesmo com essa vitória. E quando vencer, vai ser no sufoco, vai ser na raça corintiana, a camisa, entendeu? Vai ser desse jeito. Agora, aí você vai me perguntar da Copa do Brasil. Conseguiu um belo resultado fora de casa contra o Flamengo no Maracanã lotado, 0-0. Vai decidir agora aqui. Se passar, vai ser no sufoco, vai ser de novo na raça, porque time por time, no papel ainda o Flamengo tem mais time que o Corinthians, no papel. O Corinthians pode classificar, pode chegar na final da Copa do Brasil, mas vai ser desse jeito. De repente um outro empate para ir para pênalti, de repente ganhando pênalti. Dessa maneira, não vamos esperar o Corinthians mostrando um futebol convincente que nós não vamos ter nunca com esse time. Wagner, a trilha tá errada, viu? A trilha tinha que ser aquela Não, também não, porque o Corinthians ainda tem chance de chegar na Copa do Brasil. Tem. Olha entendeu? só. Continua afirmando, então não a mudei meu esperança raciocínio. renasce. Em cima disso que eu tô te falando. Agora é o seguinte, tem outro passo depois. Se passar pelo Flamengo, porque vai decidir em casa, a torcida faz diferença, a camisa do Corinthians é tão grande como a camisa do Flamengo. Se empatar, vai para o pênalti, não tem prorrogação, vai para o pênalti. E no pênalti é loteria, apesar dos jogadores treinarem, mas a situação do goleiro é muito mais cômoda do que o atleta. Porque se o atleta perde, ele é execrado. Tá. Se o goleiro pega, ele é herói, tá certo? Então, é outra situação. Agora, se passar ainda do Flamengo, tem uma decisão de Copa do Brasil. É outra situação também. Então, o Corinthians vai na raça, porque time por time o Corinthians não tem. Tem a gente quando tava a seca da gasolina, né? A gente vai no cheiro. Vai no cheiro. Vamos no bate-bola? Mas é uma camisa que pesa, tá bom. Sem dúvida. Vamos no bate-bola? Mas, ó, tem que ir rápido, tem 3 minutos então, para encerrar. Vamos lá? Ó, Botafogo e América Mineiro, 1-0 pro Botafogo, vai. 1-0, o Botafogo vinha de uma sequência negativa de resultados, 3 jogos sem vencer, o torcedor até jogou sal grosso para dar sorte, que é supersticioso, né? E deu o resultado, vai 1-0. Esse torcedor, a grama, não tinha mais grama ali. Pelo jeito, esse torcedor vai jogar todo o jogo, agora vai jogar sal grosso lá, achando que foi isso que ganhou o jogo, mas tudo bem. Tá. Mas o Botafogo conseguiu se reabilitar aí no campeonato. Santos e São Paulo, 0-0. É um bom momento dos dois, né? O time do Santos melhorou bastante, tá lutando agora até por uma Libertadores, uma vaga para Libertadores do ano que vem, diante do São Paulo que está lutando sempre pela liderança do campeonato. E aí o jogo foi meio morno, perto do que nós estamos vendo um bom momento dos dois, né? E o Santos aí vindo de uma invencibilidade boa, o São Paulo também numa fase muito boa, e se respeitaram demais. O Rodrigo perdeu um gol feito para o Santos, mas se respeitaram muito e acabaram. O resultado fez jus, o 0-0, tirando aquele lance do Rodrigo, 0-0 por um futebol morno. Falar de Atlético e Mineiro e o Cruzeiro também 0-0. Outro grande clássico, né? Lá em Minas mexe com o estado inteiro, né? Evidentemente. E aí o Cruzeiro, com foco total na Libertadores, tirou o pé, colocou o time reserva em campo e diante de um Atlético Mineiro. E aí também houve muito respeito dos dois, porque o jogo foi muito ruim tecnicamente. Então um respeitou mais que o outro, 0-0 no Mineirão, com o mando do Cruzeiro, jogando sempre no Mineirão. Mas o Cruzeiro agora tem Libertadores. Então essa semana tem Grêmio, Cruzeiro e Palmeiras lutando pela Libertadores. E encerrando a rodada Ceará e Vitória, 2-0 para o Ceará. Ceará tentando respirar, né? Sempre lutando aí contra o rebaixamento, mas esse resultado, 3 pontinhos importantes, a torcida jogando junto, Castelão lotado, e aí conseguiu um grande resultado
diante do Vitória, escapou da zona do rebaixamento, mas está ali, está no bloco, lutando contra Vasco, contra Chapecoense, contra outros times que podem entrar ali também. Mas pelo menos nessa rodada conseguiu respirar. Está respirando, mas o que vai acontecer nesses próximos jogos a gente vai ver depois. Mas pelo menos nesse momento está ali, escapando da zona do rebaixamento. Vamos lá, a gente tem 30 segundos, 30 música segundos. de suspense. E lá vem ele. Qual é o suspense de hoje? Tem que pôr música de suspense. Ah. Final de jogo, você não vê em nenhuma emissora de televisão. Nem adianta ir para as outras, fica com a gente. Que só tem uma emissora falando desse jogo que acabou agora. Chapecoense e Internacional. 2-1 para Chapecoense. 2-1 para Chapecoense. Estava 1-1 até agora há pouco. Pênalti perdido do Inter na prorrogação do segundo tempo, William. Você diz nos acréscimos. É. E aí, o Inter perdeu um pênalti. Eu estava aqui, infelizmente não vi. Mas então estava 1-1 agora há pouco. 2-1 para Chapecoense, o Inter perdendo o pênalti. Agora o São Paulo é líder absoluto do Campeonato Brasileiro. Tcharam, pronto. Aguenta os São Paulinos agora, hein? Não tem jeito, aguenta os São Paulinos. Então, né? boa rodada para o São Paulo. Porque, olha, o Palmeiras empatou. Verdade. Né? E aí, com esse tropeço do Internacional diante da Chapecoense, que respira no campeonato, bom momento aí vivendo o São Paulo na liderança isolada do Campeonato Brasileiro. E quem sabe a Chapecoense também cria ânimo, né? Pode dar uma motivação muito grande, Melhor, né? Resgatar essa autoestima tá. para conseguir ter uma sequência boa e para fugir desse momento ruim. Boa semana. A gente se vê na segunda? Boa semana, sim. Estamos Vamos ver. juntos. Tá começando a pegar fogo. Tá ficando legal esse campeonato, né? Não? E tem Libertadores essa semana, Libertadores. depois tem Copa do Brasil, muita coisa. Joia. Obrigado, Legal, William. obrigado. Até segunda, se Deus quiser. Até.